Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos na sequência do nosso curso Discipulado e Integração. Chegamos ao módulo 3, compromisso com o ministério, compromisso com o serviço. Nós estamos fazendo uma série de 5 módulos nesse curso. E se você ainda não viu os outros, eu te recomendo que volte e assista as outras aulas, os outros módulos comprometidos com a membresia e comprometidos com a maturidade, para na sequência também fazermos comprometidos com o ministério. Mas antes de iniciarmos, eu quero te lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e também, se desejar, compartilhe esse vídeo. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 97030 2739. O nosso código é o 21 97030 2739. Você pode mandar mensagens, solicitar material, compartilhar, fazer a sua crítica, seu elogio, enfim. Você pode interagir conosco através do canal do WhatsApp. Teremos um imenso prazer em conversar contigo e também de interagir nesse curso. Amém? Vamos lá? Comprometidos com o ministério. Descobrindo meu ministério. Essa aqui é a nossa apostila, tá certo? Nossos alunos têm a apostila e eles completam os dados da apostila palavra por palavra. Se você não tem a apostila, você pode acompanhar, o conteúdo é o mesmo. Se quiser a apostila, pode pedir. Se você tem, acompanhe conosco e vamos juntos preenchendo a apostila. Essa é a terceira delas e as classes são progressivas, isso é importante que você saiba. O propósito desse estudo ele deu uns como apóstolo, outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Que eu descubra minhas características pessoais, o molde como Deus me fez para o ministério e me comprometa em desenvolver e usar meus dons e talentos que Deus me deu para servi-lo através da minha família e da minha igreja. Então escreva aí, descubra, desenvolver e usar. Que eu descubra minhas características pessoais para o ministério e me comprometa em desenvolver e usar meus dons e talentos que Deus me deu para servi-lo através da minha família e da minha igreja. 2. Que eu escolha e comece a servir no ministério da minha igreja que melhor expresse a forma como Deus me fez. Então, escreva aí, escolha, servir e expresse. Que eu escolha e comece a servir no ministério da minha igreja que melhor expresse a forma como Deus me fez. Princípios que alicerçam esse estudo. Como Deus me fez determina o que Ele deseja que eu faça. Vou entender bem o propósito para o qual fui criado quando entender o tipo de pessoa que eu sou. Este é o segredo de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Deus é consistente em seus planos para cada um de nós. Ele nos deu talentos, temperamentos, dons espirituais e toda sorte de experiências para usarmos. Revendo e estudando esses fatores, nós podemos descobrir o ministério que Deus tem para nós, o caminho especial de como Deus quer que o sirvamos. Reafirmando os alvos desse estudo, que eu perceba ou que eu descubra minhas características pessoais para o ministério e me comprometa em dedicar e usar meus talentos e dons que Deus me deu para servi-lo através da minha família e da minha igreja. Que eu me encaixe e comece a servir no ministério da minha igreja que melhor se encaixe com a forma como Deus me fez. Gente, isso é muito importante.
Você precisa entender que Deus te criou para um propósito. Ele te formou do jeito que você porque Ele já sabia que você poderia ser usado por Ele num ministério, numa área de serviço. Então preste muita atenção. Essa aula pode mudar completamente a sua vida no que diz respeito ao seu trabalho no reino de Deus. Ministério segundo a Bíblia. O que é ministério? A definição grega da palavra diáconos é servir. O termo bíblico diáconos significa serviço. Então, diaconia é serviço, ministrar, é servir. Ministério é usar o que Deus me deu para servi-lo e para suprir as necessidades dos outros. Ministério é serviço. Nós ministramos em 3 direções. Isso aqui é muito importante. Nós ministramos em 3 direções. Ao Senhor, escreva aí, Senhor, aos outros crentes e aos não crentes. Então escreva aí, Senhor, outros crentes e não crentes. Nós ministramos em 3 áreas de necessidades. Necessidades físicas das pessoas. Ministramos as áreas de necessidades físicas das pessoas. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e fostes me visitar, estava na prisão e fostes me ver. E responder-lhe em verdade vos digo que sempre que vós fizestes a um destes meus irmãos e irmãs, mesmo aos mais pequeninos, a mim o fizestes. São palavras de Jesus em Mateus 25. 2. Servimos as necessidades emocionais das pessoas. Escreva isso aí. Necessidades emocionais. Exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os fracos, longânimos para os insubordinados, conseleis os desanimados, ampareis os que sejais longânimos para com todos. 2 Tessalonicenses 5 e 14. Terceira área de serviço. Nós servimos as necessidades espirituais das pessoas. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então nós ministramos em 3 necessidades diferentes. Necessidades físicas, necessidades emocionais e necessidades espirituais. É importante que nós saibamos e tenhamos isso como verdade. O propósito do ministério, o propósito do serviço e a necessidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A necessidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. Então, isso está em 1 Coríntios capítulo 12. Nós fomos chamados pelo Senhor e Deus nos deu habilidades, Jesus nos deu ministérios e o Espírito Santo nos dá dons para que nós possamos servir as pessoas, servir a Deus e servir aos não crentes. Deus quer me usar para edificar o seu corpo. Escreva isso aí. Para edificar o seu corpo. Deus quer me usar para edificar o seu corpo. Qual é a prioridade do ministério? Por que eu deveria estar interessado? 1. Eu fui criado para o ministério. Eu fui criado, escreva aí, criado, eu fui criado para o ministério. Porque somos feituras suas, criados em Cristo para as obras, para as boas obras, as quais Deus
antes perpetuou ou preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. 2. Eu fui salvo para o ministério. Salvo, escreva aí. Eu fui salvo para o ministério, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 3. Eu fui chamado para o ministério. Eu fui, escreva isso, chamado para o ministério. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. Então, qual é a prioridade do ministério? Eu fui criado para o ministério, eu fui salvo para o ministério e eu fui chamado para o ministério. São 3 fases importantíssimas que eu preciso entender com relação ao serviço, com relação ao ministério. Eu não sou quem eu penso ser. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Na verdade, eu sou quem Deus diz que eu sou. Uma verdade fundamental, minha identidade prioritária. Eu sou um ministro de Jesus Cristo. Escreva aí, ministro. Eu sou um ministro de Jesus Cristo. 4. Eu fui abençoado para o ministério. Escreva isso, abençoado. Eu fui abençoado para o ministério. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. 5. Eu fui autorizado para o ministério. Eu fui, escreva isso, autorizado para o ministério. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 ao 20. 6. Eu sou enviado para o ministério. Escreva isso, enviado. Eu sou enviado para o ministério. 7. Eu devo ser preparado para o ministério. Escreva isso, preparado. Eu devo ser preparado para o ministério. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ministério sempre funciona no contexto de aplicação. Melhor, voltando. 8. O corpo de Cristo precisa do meu ministério. 8. O corpo de Cristo precisa do meu ministério. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente seus membros. 1 Coríntios 12, 2 e 7. O ministério sempre funciona no contexto de aplicação. Escreva isso aí, aplicação. E percorria Jesus todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas. Então, Jesus sempre aplicou as verdades espirituais. 9. Eu sou responsável pelo ministério, ou pelo meu ministério. Escreva isso, responsável. Eu sou responsável pelo meu ministério. Assim, cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. 10. Eu serei recompensado pelo meu ministério. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que que do Senhor recebereis a recompensa e a herança. Colossenses 3, dos 23 ao 24. Então, eu preciso entender
como funciona. E aí aqui estão essas verdades. Eu fui criado para o ministério, eu fui salvo para o ministério, eu fui chamado para o ministério, eu sou um ministro de Jesus, eu fui abençoado para o ministério, eu fui autorizado para o ministério, eu sou enviado para o ministério, eu devo ser preparado para o ministério. O corpo de Cristo precisa do meu ministério. Eu sou responsável pelo meu ministério e eu serei recompensado pelo meu ministério. E aí a pergunta que surge é: como descobrir o meu ministério? Como eu posso descobrir onde servir? Como eu posso saber em que área eu devo servir? E aí eu preciso ler contigo um texto de Romanos. É um texto longo, mas eu preciso ler ele com você. Romanos 12, do 1 até o 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, a graça que nos foi dada se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, o que usa misericórdia com alegria. Paulo nos dá nesse texto, amados, uma aula tremenda, maravilhosa, de como Deus chamou cada um para uma área específica. Existem muitos ministérios, muitos dons na palavra de Deus e nós precisamos encontrar para qual deles nós fomos chamados. Passo 1. Dedicação do meu corpo. Corpo, escreva aí, corpo. 2. Eliminação das atividades secundárias. Atividades secundárias, escreva isso. 3. Avaliação das minhas forças. Escreva aí, minhas forças. 4. Cooperação com outros crentes. Escreva isso, outros crentes. Então, são 4 passos. Dedicação do meu corpo, eliminação das atividades secundárias, avaliação das minhas forças, cooperação com outros crentes. Implicações da ilustração do corpo conforme Paulo. Cada membro é um ministro do corpo. Cada membro tem diferentes funções. Cada membro tem uma função importante. Cada membro pertence ao outro. Isso aqui é muito importante para nós entendermos a nossa função e a nossa atividade. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos nós somos membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. E o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que nós, aos nossos olhos, não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que os decorosos têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Então, assim, nós precisamos entender que Deus nos fez e na igreja nós somos como um corpo interligados e interdependentes. Nós não sobrevivemos fora do corpo.
não sobrevivemos individualmente e precisamos entender isso. O quinto passo é a ativação dos meus dons. Ativação dos meus dons. Temos diferentes dons conforme a graça que nos foi dada. Paulo nos disse isso. Então, nós precisamos ativar os dons que o Senhor nos deu. Deus me criou e me moldou para um ministério. As tuas mãos me fizeram e me deram forma. Jó, capítulo 10, versículo 8, Jó afirmou isso. Deus formou e tem moldado você desde o seu nascimento. Na verdade, Deus começou a fazer isso até mesmo antes de você nascer. Quando você lê o Salmo 139, você vê que Deus nos formou de uma forma maravilhosa para um propósito. Eu fui formado com um propósito. Escreva isso aí. Formado. Eu fui formado com um propósito. Eu sou único. Escreva isso. Único. Eu fui maravilhosamente formado. Escreva isso aí. Maravilhosamente formado. Mas, homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada tirar a que formou. Por que me fizeste assim? Ou tem o olheiro poder sobre o barro para, da mesma forma, da mesma massa, fazer um vaso para honroso uso ou para uso desonroso? O olheiro tem o poder de fazer o vaso como ele quer. E Deus nos fez como ele quis para um objetivo específico. Ministério é determinado por diversos fatores. O ministério ele é determinado por diversos fatores diferentes. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para um proveito próprio. Olha aqui para mim que eu quero falar algumas coisas importantes para você. O texto de 1 de Coríntios 12, ele fala do papel de Deus na nossa formação, o papel de Jesus e o papel do Espírito Santo. Ele nos diz que Deus nos deu diversas operações. Então, Deus nos deu diversas habilidades diferentes. Deus nos deu diversas habilidades diferentes. Quando nós fomos salvos, o Senhor Jesus nos encarregou de pelo menos um ministério no serviço da sua causa. Então, Jesus nos deu um ministério. E o Espírito Santo nos deu dons espirituais para desenvolvermos esse ministério. Então, olha que obra maravilhosa, olha que obra perfeita. Deus nos deu habilidades, Jesus nos deu o ministério e o Espírito Santo nos deu dons para o exercício do nosso ministério. Isso é lindo, é maravilhoso. O nosso molde vai determinar o nosso ministério, a nossa maneira de ser. Em que minha personalidade se encaixa melhor para servir? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Antes de prosseguirmos, eu preciso pedir que você faça um teste de temperamento. Sabe, nós temos aqui um teste básico que nós sempre fazemos, mas na internet você pode entrar aí, dar um Google e fazer um teste de temperamento. Isso é muito importante. O autoconhecimento faz parte do processo do conhecimento do nosso ministério. Você precisa saber qual é o teu temperamento. E nós, estudando, entendemos que existem pelo menos 4 temperamentos diferentes. Como o temperamento sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico, perdão, e o fleumático. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Qual é o seu temperamento? Você precisa descobrir isso. Cada temperamento tem uma característica predominante. Então, quando você descobre isso, você entende os atributos positivos e os negativos do seu temperamento. Você descobre os pontos fortes e os pontos fracos do seu temperamento. Lembrando que a nossa personalidade,
O nosso molde de ser, nossa personalidade, ela é determinada por duas coisas diferentes: o nosso caráter e o nosso temperamento. Nosso temperamento, ele é imutável. Nós já nascemos com ele. É a nossa identidade biológica. O nosso caráter é o conjunto de coisas que aprendemos ao longo da nossa vida. Então, a minha personalidade é a junção do caráter, do meu temperamento, que eu nasci com ele, a minha identidade biológica, e o meu caráter, o conjunto de coisas aprendidas ao longo do tempo. Então, é extremamente importante que nós descobramos qual é a nossa identidade biológica, qual é o nosso temperamento. E aí, descobrindo isso, nós vamos entender que, ao longo da minha vida, o meu temperamento ele não muda, mas a minha personalidade será mudada com a mudança do meu caráter, com o reaprendizado do meu caráter e o aperfeiçoamento do caráter. Um sanguíneo jamais deixará de ser sanguíneo, mas ele vai deixar de agir equivocadamente com os problemas do caráter, porque ele vai moldar esse caráter através do Espírito Santo. Quando você lê Gálatas capítulo 5, você percebe que o fruto do Espírito é a mudança no caráter e não no temperamento. O fruto do Espírito ele vem para moldar o nosso caráter. E o caráter moldado vai influenciar na nossa personalidade e nos transformar numa nova vida em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender isso. Faça um teste de temperamento e anote aí qual é o seu temperamento. Precisamos entender quais são as nossas origens, quais são as experiências espirituais que eu já tive. Eu preciso compreender quais são as minhas experiências espirituais, quais são as experiências que eu já vivi espiritualmente. Quais são as experiências dolorosas que eu já tive na minha vida? Que tipo de experiências dolorosas? Quais são as dores, as mágoas, as decepções? Todas as experiências dolorosas que eu já vivi, elas contribuirão para o meu ministério. Sim, todas as nossas experiências contribuem para a nossa formação e para o nosso ministério. Que experiências educacionais eu tenho? Quais cursos eu já fiz? O quanto eu já estudei? Quais são as minhas formações? Quais são as minhas experiências educacionais? Essas experiências elas vão te ajudar e vão servir para o teu ministério. Então, quanto mais você aprender, mais Deus vai poder te usar no ministério. Então, não perca tempo. Adquira todo o conhecimento que você puder. É importante eu te lembrar que o conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento é bênção. E nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Quanto mais você souber, mais Deus vai poder te usar. Minhas experiências ministeriais. Por onde eu já passei, quais foram as experiências que eu já tive, quais são as experiências que eu já vivi ministerialmente, e essas experiências vão me ajudar também no descobrimento e no desenvolvimento do meu ministério. Você precisa também ter uma lista das suas habilidades, de tudo que você sabe fazer. Quantas habilidades você tem? Você sabia que existem habilidades que já nasceram conosco? Existem habilidades que Deus já nos deu de fábrica. Olha que coisa linda. Deus, para muitas pessoas, deu algumas habilidades que já vieram impressas nele. E aí, às vezes, você olha para uma pessoa e diz, caramba, que coisa bacana. Essa pessoa parece que já nasceu com isso. E é verdade, Deus, algumas habilidades Deus nos dá de nascença. Outras, nós vamos aprender. Então, habilidades, nós precisamos desenvolver. Quantas habilidades você tem? Quais são os dons espirituais que você possui? Quais são os dons que você já adquiriu? Deus, o Espírito Santo, ele nos dá dons espirituais para o exercício ministerial. Então, nós podemos orar e pedir. Em 1 Coríntios, capítulo 12, tem uma lista de 9, mas não são apenas aqueles. Existem muitos outros dons espirituais que o Espírito Santo distribui à igreja para o exercício ministerial. Nós precisamos entender também sobre as emoções, quais são
as nossas emoções, para onde eu me inclino mais, quais são as coisas que eu gosto mais, para onde a minha emoção ou o meu sentimento me direciona. Eu preciso saber o que me chama a atenção, o que me encanta mais, o que me faz atraído. Então, para que eu possa descobrir o meu ministério, eu preciso saber qual é a minha personalidade, quais são as minhas habilidades, quais são os meus dons espirituais e quais são as minhas inclinações emocionais. Como o ministério de Paulo foi moldado, escreva aí, moldado. Paulo tinha uma personalidade e o seu ministério foi moldado em cima das suas origens. As origens de Paulo, as experiências dele. Escreva aí, origens. Ele observou Estevão sendo apedrejado, ele se converteu no caminho de Damasco, ele passou 3 anos de amadurecimento na Arábia, ele teve uma visão sobrenatural com Deus. Essas experiências dolorosas, essas experiências que ele teve, contribuíram para a formação e para o seu chamado ministerial. Suas experiências educacionais. Paulo era um judeu, mas ele foi criado, nascido, além de judeu, ele também era um cidadão romano. E ele foi criado aos pés de Gamaliel, criado na melhor formação farisaica daquela época, a maior escola farisaica da época. Então, Paulo tinha toda uma experiência educacional que possibilitou que Deus lhe desse aquele ministério. As experiências ministeriais de Paulo, tudo aquilo que ele viveu no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver todas as experiências ministeriais dele. As habilidades de Paulo, escreva isso aí, habilidades. Todas as habilidades que ele possuía, as habilidades de Paulo, escreva isso aí. Os dons de Paulo, escreva isso, dons de Paulo. As emoções de Paulo, seus sentimentos, escreva aí, emoções. Agora, descobrindo o meu ministério, eu preciso examinar as minhas origens. Eu preciso saber quem eu sou. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8 e 28. Então, nós precisamos entender. Preste atenção. Um dos fatores de maior importância que determina o ministério que o Senhor Jesus tem para você diz respeito às suas experiências passadas. Essencialmente, dores e problemas que você ultrapassou com a ajuda de Deus, e desde que as maiores experiências de vida procedem de nossas fraquezas e não dos nossos pontos fortes. Precisamos dar muita atenção ao que aprendemos nos apertos da vida. Todas as experiências que você já viveu até agora, na verdade, elas foram sendo encaminhadas e serão aproveitadas por Deus para o exercício do seu ministério. Deus nunca valorizou uma dor. Deus nunca desvaloriza uma dor. Deus nunca despreza uma experiência dolorosa. Deus nunca abandona uma experiência dolorosa. Então, preste atenção. O processo de maturidade, o processo de maturação, o processo de crescimento, ele envolve dor. Não é possível crescer sem sentir dor. Não é possível crescer sem o sofrimento. Todo crescimento ele é obtido através do sofrimento. Não há como se desenvolver sem o sofrimento. E Deus, ele usa todo esse sofrimento para o seu louvor e para a nossa maturidade. Mas Deus pode fazer do sofrimento um ponto de partida para o seu ministério. Deus pode usar a sua dor e Ele deseja que você ministre às pessoas que estão passando pelo que você já passou. Olha que texto lindo que Paulo escreveu.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos fomos consolados por Deus. 2 de Coríntios 1, 3 e 4. Que coisa linda! Deus nos consola, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa nas nossas dores para que possamos consolar a outras pessoas e para que possamos abençoar as outras pessoas. Usando sempre suas habilidades. Escreva isso aí. Habilidades. Usando sempre, usando suas habilidades. Gente, tem um texto lindo demais que está escrito em Êxodo 21. Esse texto fala sobre Bezalel. Isso é uma história linda, linda, linda de Deus. Quando Deus estabeleceu que Moisés deveria construir o tabernáculo, Deus disse para Moisés que ele deveria encontrar no meio do povo um rapaz chamado Bezalel. E esse rapaz foi escolhido por Deus e foi talhado pelo Senhor. Ele foi moldado por Deus em toda a arte e toda a habilidade de executar desenhos, de executar coisas artísticas durante toda a sua vida. E agora, quando Deus estabeleceu a confecção do tabernáculo, Deus manda que Moisés encontre Bezalel, porque Deus vai usar Bezalel na confecção do tabernáculo. E aí esse texto, que está em Êxodo, capítulo 21, ele fala sobre tudo isso, e você precisa ler esse texto, precisa olhar esse texto com todo carinho. Deixa eu ler ele para você. Depois disse o Senhor a Moisés: eis que tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento e à ciência de todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar com ouro, prata, em bronze e em lavramento de pedras para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Eis que eu tenho designado com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado toda a sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te ordenei. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus nos talhou, Deus nos deu habilidades para nós desempenharmos o ministério. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não desenvolverem o ministério eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nenhuma habilidade e eu não sei fazer nada. Esta é uma desculpa sem fundamento. O segredo é colocar suas habilidades a serviço do reino de Deus, a serviço do ministério certo. Deus te deu habilidades e Ele quer usar essa habilidade no ministério para o qual o Senhor Jesus te designou. 5 ideias erradas sobre habilidades ou sobre talentos. Ouça isso. 5 ideias erradas sobre habilidades ou sobre talentos. Número 1. Pessoas não nascem com habilidades, todas têm que ser aprendidas. Isso simplesmente não é verdade. Há várias habilidades que parecem ser congênitas ou são desenvolvidas muito cedo na infância. Quando as pessoas dizem ele parece ter um talento natural para isso, estão provavelmente falando a verdade. Existem habilidades que Deus nos deu já e nos deu desde o nascimento. 2. As habilidades que devem ser aprendidas são primariamente na escola. Na verdade, algumas das suas habilidades básicas foram aprendidas em casa, na rua ou em algum outro lugar e não na escola. São erros que a gente comete às vezes. Terceiro erro, se você tem certas habilidades, tem consciência delas. Não, muitas vezes você tem habilidade, mas ainda não tem consciência de que tem essa habilidade. Você pode estar usando algum talento sobre o qual não tem o menor conhecimento ou consciência. 4º erro sobre habilidade.
As habilidades profissionais que tenho são algo diferente das habilidades a serem usadas na igreja. Isso é errado. Muitas pessoas dizem, o que eu uso na minha profissão não pode ser usado na igreja. Não, não. As habilidades que Deus te deu, elas são usadas profissionalmente, elas são usadas muitas vezes para ganhar dinheiro, elas são usadas secularmente, mas elas podem e devem ser usadas no reino de Deus, no seu ministério. 5 erros sobre habilidade. A maioria das pessoas possuem apenas algumas poucas habilidades. Isso é um erro grave. Há estudos que provam que a maioria das pessoas possui entre 500 e 700 habilidades. Meu querido, minha amada, você tem pelo menos umas 500 habilidades diferentes. Não é possível, eu não tenho essa habilidade toda não. Você sabe escovar o dente? Isso é uma habilidade. Sabe pentear o cabelo? Isso é uma habilidade. Sabe andar? Isso é uma outra habilidade. Sabe falar? Isso é uma outra habilidade. Você poderia listar, você vai ter muitas habilidades. Muitas, muitas, muitas. E essas habilidades podem ser habilidades usadas no reino de Deus. Uma visão condensada aqui. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vós sejais ignorantes. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz sobre os dons espirituais. 10 verdades sobre os dons espirituais. Somente os crentes possuem dons espirituais. Escreva isso aí. Crentes. Somente os crentes possuem dons espirituais. Todo crente possui no mínimo um dom. Um dom. Ninguém recebe todos os dons. Todos. Ninguém recebe todos os dons. Escreva isso aí. O mesmo dom não é dado para todos. O mesmo dom não é dado para todos. 5. Os dons espirituais não são dados por merecimento. Os dons espirituais não são dados por merecimento. 6. O Espírito Santo, escreva isso. O Espírito Santo é quem decide qual é o nosso dom. 7. Os dons que nos são dados são permanentes. Permanentes. 8. Precisamos desenvolver, escreva isso, desenvolver os dons que Deus nos dá. 9. É pecado desperdiçar, escreva isso aí, desperdiçar os dons que Deus nos dá. 10. Usando nossos dons, glorificamos a Deus e crescemos espiritualmente. Escreva isso aí. Glorificamos e crescemos espiritualmente. 10 verdades sobre os dons espirituais. Somente os crentes possuem dons espirituais. Todo crente possui no mínimo um dom. Ninguém recebe todos os dons. O mesmo dom não é dado para todos. O Espírito Santo é quem decide qual é o nosso dom. Anteriormente, os dons espirituais não são dados por merecimento. 7. Os dons que nos são dados são permanentes. 8. Precisamos desenvolver os dons que Deus nos dá. 9. É pecado desperdiçar os dons que Deus nos dá. E 10. Usando nossos dons, glorificamos a Deus e crescemos espiritualmente. Bom, qual é o propósito dos dons espirituais? Os dons não são para meu benefício, mas para os outros. Escreva aí, para os outros. Os dons são para produzir maturidade e estabilidade em nossa igreja. Escreva isso aí, maturidade e estabilidade. Os dons são para produzir maturidade e estabilidade em nossa igreja. Não confunda dons com habilidades, com talentos naturais. Uma coisa são as nossas habilidades. Lembre-se do que eu falei. Deus dá habilidades, o Senhor Jesus nos deu um ministério e o Espírito Santo nos dá dons espirituais.
Não confunda dons com o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto mostra minha maturidade. Os dons mostram meu ministério, ok? Então, assim, fruto é sinônimo de maturidade. Dons são ferramentas para o uso ministerial. Isso é muito importante. Você não pode confundir as coisas. Você não pode confundir habilidades com dons espirituais e nem pode confundir dons espirituais com o fruto do Espírito. O que Deus deseja de nós, em primeiro lugar, é que nós produzamos o fruto do Espírito e depois vamos desfrutar dos dons espirituais. Não confunda dons com funções cristãs ou eclesiásticas. Não confunda os dons espirituais com o ministério, ou melhor, com o cargo eclesiástico que você tem na igreja. O cargo é uma coisa, dons espirituais é outra. Você precisa ter muita atenção em relação a isso. Seja consciente da tendência de projeção do dom, ou seja, esperar que os dons sirvam do jeito que você serve e esperar os mesmos resultados. Você precisa ser consciente da tendência da projeção de dom, ou seja, esperar que os outros sirvam do jeito que você serve e esperar que sempre os mesmos resultados. Não, você tem que entender que cada um foi feito para um propósito e cada um vai servir de uma forma diferente. Nunca ache que o seu dom o faz superior aos outros. Nunca imagine que você é melhor do que outra pessoa porque tem dons espirituais. Tem gente que se envaidece porque tem dons espirituais. Não, nunca faça isso. Nunca imagine que você é melhor do que ninguém porque possui dons espirituais. Perceba que usar os dons sem amor não vale nada. 1 Coríntios, capítulo 13. Usar os dons espirituais sem fazer isso com amor não vai adiantar de nada. Reconheça que temos tanto o ministério primário como o secundário na igreja. Então aí nós precisamos entender. Meu compromisso com o ministério primário deve ser na área em que eu me sinto dotado. Meu compromisso com o ministério primário deve ser na área em que eu me sinto dotado. Escreva isso aí, dotado. Meu ministério secundário inclui qualquer área em que eu me sinta necessário. Então, preste atenção nisso. Tem uma área para a qual Deus me chamou, e aí é o meu ministério primário. E tem uma área onde há uma necessidade, aí eu posso servir naquela área porque há uma necessidade ali. Eu posso servir em mais de um ministério? Sim, posso servir. Eu posso ter mais de um dom? Sim, posso ter mais de um dom. Então, eu posso ter vários ministérios e vários dons espirituais e servir em mais de um dom. Como descobrir o dom espiritual que eu possuo? Você precisa, em primeiro lugar, ler a lista dos dons. 1 Coríntios, capítulo 12. Você tem que ler atentamente. Segundo, experimentar servir em várias áreas para descobrir qual é o seu dom. Como é que eu vou descobrir um dom espiritual? Tentando, por erro e acerto. Então, eu tenho que trabalhar, servir em várias áreas até descobrir qual é o dom espiritual que eu tenho. Perguntar aos outros quais os dons que eles veem em mim. Então, muitas pessoas estão vendo um dom que eu ainda não enxerguei. Então, eu preciso fazer essa pesquisa de campo para saber o que as pessoas acham, se eu tenho esse dom, se não tenho, e usar estudos como esse que nós estamos fazendo para descobrir quais são os dons que eu possuo. Então, fazendo isso, eu vou descobrir os meus dons. E agora, nós vamos fazer um teste de 3 formas como Deus quer que você use o seu dom. Você precisa entender isso. Como é que Deus deseja que você use o seu dom? Servindo em um ministério, através de projetos de curto prazo ou através de situações imprevistas. Deus quer que você use o seu dom servindo em um ministério, em projetos de curto prazo ou através de situações imprevistas. É mais fácil descobrir seu dom através do ministério do que seu ministério através do seu dom. O que isso quer dizer? É muito mais fácil você descobrir se tem um dom trabalhando
do que descobrir qual é o seu trabalho pelo seu ministério. Então, meu conselho para você é comece a trabalhar, comece a servir, comece a fazer. Ah, eu não sei se eu tenho o dom de cantar, então vai cantar. Você vai descobrir rapidinho, né? Tem muita gente que tem muita vontade de ser do Ministério de Louvor, por exemplo. Ah, pastor, eu quero ser do Ministério de Louvor. E aí nós vamos fazer uma audição com a pessoa e descobrimos de imediato que ela não é afinada. Então, se você não é afinado, não serve para o Ministério de Louvor. Então, rapidamente, você vai descobrir se tem aquele dom ou não. Isso é muito simples de você resolver. Desembrulhando meus dons. Escreva aí, desembrulhando. Desembrulhando meus dons. A Bíblia não nos faz restrições sobre a quantidade de dons que podemos receber. As 4 maiores listas dos dons podem ser encontradas em Romanos 12, 1 de Coríntios 12, Efésios 4, 1 de Pedro 4. Então você tem aqui 4 grandes referências para encontrar dons espirituais. Romanos 12, 1 de Coríntios 12, Efésios 4 e 1 de Pedro 4. E agora nós vamos falar sobre alguns dons que você pode ter. E aí você presta atenção. E conforme eu for falando aqui, você pode fazer um exame pessoal. Talvez eu tenha esse dom. Estou convicto de que eu tenha, não sei se eu tenho. Você vai fazer um autoexame à medida que eu for falando aqui, e aí você pode fazer aí uma reflexão se você tem ou não. O que é um dom, gente? Dom é uma graça, uma manifestação do Espírito, distribuído segundo a vontade do Espírito Santo. Todos os dons são dados para ajudar a igreja a cumprir os seus propósitos. À medida que você for lendo a lista, faça conexões dos dons com você mesmo. Vamos lá. 1. Pregação. Habilidade de comunicar a palavra de Deus ao público de uma forma inspirada, que convença aos sem igrejas, desafie, conforte os crentes, e é a habilidade de persuadir pessoas a fazerem a vontade de Deus. 2. Evangelista. Habilidade de comunicar as boas novas de Jesus Cristo aos não crentes de forma positiva, sem intimidações. Habilidade de perceber a oportunidade para falar de Cristo e levar pessoas a aceitá-lo como Salvador. 3. Missionário. Habilidade de se adequar ou se adaptar a uma cultura diferente com a finalidade de ganhar almas e ajudar os outros crentes locais. 4. Apostolado, habilidade de plantar novas igrejas e supervisionar o desenvolvimento e crescimento. Alguém enviado com uma missão. Outra ensino, a habilidade de educar o povo de Deus pela explicação clara, a aplicação da Bíblia, de forma que leve outros a aprender, a habilidade de treinar e equipar outros crentes para o ministério. Outro dom, encorajamento, exortação. Habilidade de motivar o povo de Deus a aplicar e agir de acordo com os princípios bíblicos, especialmente quando estão desencorajados ou com uma fé oscilante. Habilidade de ressaltar o melhor de cada pessoa e desafiá-la a desenvolver seu potencial. Outro dom, sabedoria. A habilidade de entender a perspectiva de Deus nas diferentes situações da vida e compartilhar essa compreensão de uma forma clara e simples. A habilidade de explicar o que fazer e como fazer. Outro dom, discernimento. A habilidade de distinguir o certo e errado, a verdade do erro e dar uma imediata avaliação baseada na palavra de Deus, a habilidade de discernir se a fonte de uma determinada experiência procede de Satanás, de uma pessoa ou do Espírito de Deus. Outro dom, serviço. Habilidade de reconhecer áreas de necessidade na família da igreja e tomar a iniciativa de providenciar assistência prática, rápida e satisfatória, além de não sentir necessidade de reconhecimento. Outro dom, hospitalidade. Habilidade de fazer os outros a sentirem calorosamente bem-vindos, aceitos e confortáveis na família da igreja. Habilidade de coordenar ações que promovam a comunhão. Outro dom, pastoreio.
habilidade de cuidar das pessoas espirituais, das necessidades espirituais dos crentes e equipá-las para o ministério, habilidade de nutrir um grupo para o crescimento espiritual e assumir responsabilidade pelo seu bem-estar. Outro dom, a liberalidade. Habilidade de contribuir generosamente com os recursos materiais ou com dinheiro, além dos 10% do dízimo, de modo que a igreja possa crescer e ser fortalecida. Habilidade de ganhar e gerenciar dinheiro, de modo que tenha condição de dar para o sustento do ministério dos outros. Outro dom, louvor. Habilidade de celebrar a presença de Deus através da música, seja vocal ou instrumental, liderar a família de Deus da igreja em louvor e celebração. Outro dom, artes, habilidade de construir, manter ou embelezar o local de culto para a glória de Deus, habilidade de expressar o culto através das variadas formas de arte. Outro dom, intercessão. Outro, a habilidade de orar pelas necessidades de outros na família cristã, num período extenso ou por tempo determinado. Habilidade de persistir em oração ou não esmorecer até que venha uma resposta de Deus. Outro dom é o dom de cura, habilidade de curar com fé, de orar com fé, especificamente pelas necessidades físicas ou a cura de outras pessoas. E esperar a resposta de Deus, habilidade de sentir quando Deus está sensibilizando para fazer esse tipo de oração. Dom de milagres, habilidade de orar com fé pela intervenção sobrenatural de Deus numa situação impossível ao homem até que seja respondida. Outro dom, orando com o meu espírito, ou seja, orar em línguas estranhas, o dom de línguas estranhas. Então esses dons, o dom de línguas estranhas é a habilidade de falar em línguas estranhas com Deus, de orar em línguas falando com o Senhor. Bom, é muito importante, o que é importante sobre o dom de línguas estranhas e interpretação? Você precisa entender sobre isso aqui. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14 e fala sobre isso. É para a edificação pessoal e não para toda igreja. 2. O foco de um culto não deve ser o crescimento coletivo e não individual. 3. Confunde-se em igrejas no culto. 4. O plano ideal é recomendado não se usar este dom durante os cultos, ou seja, não ficar falando em línguas estranhas o tempo todo. Então, você precisa entender algumas verdades espirituais sobre o dom de línguas estranhas que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14. Nós ainda temos o dom da liderança, que é a habilidade de esclarecer e comunicar o propósito e direção, a visão do ministério de um modo que atrai os outros a se envolverem. Liderança. Dom da administração, habilidade de reconhecer os dons dos outros e recrutá-los para o ministério. Dom da fé, habilidade de confiar em Deus para o que não pode ser visto, é ter fé. E nós precisamos, por último, estar monitorando as nossas emoções para sermos direcionados para um dom e para o uso dos dons espirituais. Dizemos que as emoções vêm do coração. Mas o que é o coração? O coração é um órgão que bombeia sangue, a constituição emocional ou a disposição emocional. O coração é um símbolo da nossa disposição emocional. É a força vital dos impulsos. Então, nós precisamos entender o que significa coração. Quando nós entendemos a alma, para nós que somos tricótomos, dividido em 3 partes, nós entendemos que a alma é a parte do ser humano, a essência do ser humano, da sua personalidade. E nela nós temos as emoções. E nós precisamos compreender o que significam as emoções. São as nossas inclinações, são as nossas reações, os nossos desejos. Então, os nossos desejos e inclinações, eles vão nos levar a entender os nossos dons e a nos inclinarmos para um chamado e para um propósito
ministerial. Então, esteja atento a tudo isso. Você pode ouvir essa parte quantas vezes você quiser para entender melhor todos os dons espirituais, como as nossas habilidades e o ministério que Deus nos dá, e entender, fazer racionalmente entender que Deus nos deu habilidades, Jesus nos deu um ministério e que o Espírito Santo nos dá dons espirituais para que nós possamos desenvolver. E a inclinação emocional é muito importante para o desenvolvimento do ministério. Que Deus te abençoe. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e, se desejar, compartilhe esse vídeo.